Durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, comentaristas e apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro afirmaram que a defesa avalia medidas jurídicas para questionar decisões judiciais que envolvem o ex-chefe do executivo. Segundo o discurso apresentado no programa, advogados estariam analisando pedidos de revisão processual e possíveis recursos em instâncias superiores, inclusive fora do país. De acordo com os apresentadores, a situação jurídica de Bolsonaro teria ganhado novo destaque após a divulgação de informações sobre seu estado de saúde, o que, segundo aliados, reforçaria argumentos apresentados pela defesa. Essas declarações, no entanto, não foram confirmadas oficialmente por órgãos do judiciário até o momento. Ainda durante a transmissão, foram mencionadas reações políticas internacionais e a possibilidade de parlamentares e lideranças estrangeiras acompanharem o caso. Tais menções foram feitas sem anúncios formais ou documentos públicos que confirmem qualquer interferência externa. O conteúdo gerou forte repercussão entre apoiadores do ex-presidente que utilizaram as redes sociais para expressar indignação, pedidos de justiça e apelos religiosos. Muitos comentários questionaram a atuação de instituições como o Supremo Tribunal Federal, a OAB e órgãos de direitos humanos, enquanto outros demonstraram cautela e pediram confirmação oficial das informações divulgadas. Especialistas ouvidos em ocasiões semelhantes destacam que processos judiciais de alta repercussão costumam gerar narrativas conflitantes, especialmente em ambientes políticos polarizados. Até o momento, não há comunicado oficial confirmando anulação de condenações, ordens de soltura ou investigações formais contra autoridades citadas na transmissão. O caso segue sendo acompanhado por apoiadores, críticos e pela opinião pública, enquanto se aguarda a manifestação das autoridades competentes. O Carlos Bolsonaro publicou uma imagem nas redes sociais dele, uma imagem do Bolsonaro, que mexeu demais com a gente. Um senhor de 70 anos, com vários problemas de saúde, por causa de uma facada que ele levou de um extremista da esquerda, que tem crises de soluços que demoram horas, e entre essas crises de soluço ele vomita, passou por mais de 10 cirurgias, não cometeu crime algum, absolutamente crime algum, a não ser o crime de levantar o patriotismo no Brasil. Está aí nesse momento, no banheirinho da cela onde ele está agora, preso por Alexandre de Moraes, sem direito à prisão domiciliar, mesmo tendo 70 anos e vários problemas de saúde. Uma camiseta escrito Bolsonaro 22, provavelmente uma camiseta que ele ganhou de presente de algum dos seus apoiadores. Ele adora essas camisetas de futebol, mas essa imagem ela mostra o tanto que o sistema brasileiro não é apenas corrupto, mas ele é diabólico. O que o Moraes está fazendo é tortura. Ele está condenando o Bolsonaro à morte, algo que não existe na nossa Constituição. Mas é mais uma das coisas que o Moraes faz que não existe na nossa Constituição. Eu já coletei 142 assinaturas de deputados federais como apoiamento para entregar ao Fachin, presidente do STF, e ao PGR, pedindo prisão domiciliar para o Bolsonaro. Nós estamos agora coletando mais assinaturas. Nós estamos enviando também denúncias para todas as instituições internacionais, para a OEA, para a imprensa internacional, para denunciar o que está acontecendo. Mas parece que nada disso tem efeito, porque o Moraes ele não é uma pessoa normal, ele não está nem aí para a opinião pública, ele não está nem aí para qualquer risco que isso possa incorrer na sua carreira, na sua profissão. Ele tem um ódio visceral ao Bolsonaro que é quase patológico, e está usando a toga e a nossa Suprema Corte como um instrumento para poder executar esse ódio, para transformar esse ódio em ação. E aí veio um vídeo agora, que eu não sei quem gravou, mas é um vídeo de dentro da cela. Então eu quero que vocês entendam o que é essa tortura que o Bolsonaro está passando, tá? As pessoas acham que a cela do Bolsonaro está do lado da casa de máquinas dos ar-condicionado, lá da Polícia Federal. E as pessoas talvez não entendam. Às vezes você tem um ar-condicionado na sua casa e você acha que o barulho não é tão preocupante. Mas isso aqui que eu vou te mostrar para vocês é o barulho de um ar-condicionado industrial. Ele se assemelha mais a uma turbina de avião do que um ar-condicionado. Que é esse vídeo aqui mostrando, olha a situação que o Bolsonaro tem, olha o que ele tem que escutar
quase que a totalidade durante o dia, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. É esse barulho aqui, ó. Você conseguiria aguentar 12 horas por dia com esse barulho na sua cabeça? Essa aqui é a porta do banheiro que vocês viram nessa cena de cá. Essa técnica, inclusive, é uma técnica de tortura, foi muito usada na China, em várias outras ditaduras, tá? Técnica de supressão sensorial, ou você coloca um som muito alto, ou uma luz muito forte, e dessa forma você desestabiliza a pessoa psicologicamente. É uma técnica usada para que as pessoas admitissem qualquer crime possível, né? Para que elas pudessem parar de ter esse sofrimento. E nós temos no Brasil um ministro da nossa Suprema Corte, o detentor de todo o poder brasileiro, que inclusive agora é médico também, né? Suspendendo a sindicância do Conselho Federal de Medicina. Nenhum ser humano, gente, deveria... Não importa se é bolsa... Cara, pega a pessoa da esquerda que você mais odeia aí. Vai, pega o Lula. Qualquer um que seja, pega o Lula. Se fizessem isso com o Lula, eu tenho certeza que você, que não gosta do Lula, também ficaria indignado. Essa é a diferença da direita para a esquerda. Você que não gosta do Lula, não gosta do Boulos, desse pessoal da esquerda, você ficaria indignado também se esse nível de tortura tivesse acontecendo até com as pessoas que você mais desgosta. Mas a esquerda não. E o Moraes não. Eles adoram ver o sofrimento de quem pensa diferente deles. E nós estamos vendo isso. Olha, a gente está fazendo tudo que é possível, sinceramente. Já temos aí no Senado 41 assinaturas de senadores, 52 assinaturas de senadores pedindo prisão domiciliar. Nós estamos denunciando para a OEA, para a imprensa internacional, nós estamos mandando vários relatórios do que está acontecendo. Eu já consegui 142 assinaturas na Câmara dos Deputados. Só que eu vou te ser sincero, cara. Com o Alexandre de Moraes, nada. Não se lembra de verdade exatamente o que aconteceu, mas mostra que é um problema independente de qual seja a razão, é um grande risco ele ficar sozinho, ele precisa de cuidados permanentes, alguém 24 horas do lado dele, da família, de enfermagem. Por isso a gente tem insistido tanto com o pedido de domiciliar humanitário, que é o que eu espero que o quanto antes seja deferido, porque estão fazendo com ele aqui é uma tortura. Na hora que eu estava saindo, ele me alertou, eu falei, esse barulho aqui do ar-condicionado que você ouve no seu quarto, um barulho forte de ar-condicionado. Ele falou, Flávio, se fosse esse o barulho estava bom, é muito mais forte do que esse. Então a sala onde a gente conversa, quando você sai para se dirigir aqui para a parte de fora, dá para ouvir bem o som do ar-condicionado muito alto. Ele está sendo torturado psicologicamente, sendo obrigado a ficar 12 horas por dia dormindo com um barulho desse no seu ouvido. Isso não existe, isso é uma tortura que tem que mudar. Então, os advogados estão trabalhando aí nessa parte para que ele possa ir para aquele lugar onde a lei determina que pessoas na condição dele têm que ir, que é uma domiciliar humanitária. Como foi a visita aos Estados Unidos? A conversa com o Eduardo, do ex-presidente do seu irmão? Tive lá o meu irmão Eduardo, matando um pouco da saudade dele, das crianças, do GG, do Kiki, da Heloísa. Tivemos algum tempinho juntos, e o Eduardo também fez algumas reuniões, muito mais para me apresentar ali como um pré-candidato à presidência do Brasil para algumas pessoas de interesse dele. Então foram boas as conversas, sem entrar em detalhes. Está desfazendo uma fake news aí. Eu nunca pedi ali para conversar com o Marco Rubio. A imprensa ficou repercutindo que ele teria negado se encontrar comigo. Seria uma honra encontrar com ele, mas não pedi para encontrar com ele mais uma vez. O Eduardo me levou para algumas conversas estratégicas e reservadas apenas para me apresentar, né, como oficialmente um pré-candidato à presidência da República, mas não pedi para estar com o Marco Rubio ou com o presidente Donald Trump. Seria, mais uma vez, seria uma grande honra, mas não era o momento ainda e eu não solicitei isso. Mas você achou da carta do Carlos? Peraí. Você achou da carta do Carlos? Olha, eu comecei ali quando estava chegando aqui na superintendência, eu não li ela toda ainda,
não sei o que diz a carta dele. Quanto à notificação do presidente, ainda é a Polícia Federal que administra? Olha, eu não perguntei esse detalhe como é que está agora, mas pelo menos estava desse jeito, né? A própria Polícia Federal que administrava, os médicos tinham separado os remédios que ele tinha que tomar nos horários certos, todos os dias, e isso não foi permitido. Eu não sei se isso mudou de verdade, eu não sei, não tenho conhecimento, mas... E tem algum acompanhamento médico? Não, ele está com autorização para... Os médicos estão com autorização para acompanhá-lo aqui full time, 24 horas por dia. Senador, e o senhor prepara um giro internacional agora? Vai para Israel? Tem pretensão? Eu vou mais uma vez fazer algumas conversas também para fora, no mesmo intuito de me apresentar para algumas pessoas estratégicas como pré-candidato à presidência do Brasil. E, assim, vamos passar por Israel no primeiro momento, na sequência vamos passar por alguns países ali do Emirados Árabes, e depois também pretendemos ter um encontro com lideranças conservadoras na França. E aí eu regresso ao Brasil. Tem uma previsão? Bom, eu viajo, as conversas começam no dia 25, se não me engano, de janeiro. Conversando com o Eduardo, ele tem alguma perspectiva de voltar? Pensa nisso? Tem vontade? Tem um prazo? Chegaram a falar sobre isso? Não, o Eduardo não está aqui contra a vontade dele. Ele gostaria muito de estar aqui, de exercendo o mandato dele de deputado federal, mas as circunstâncias provam que a gente não está numa democracia plena, e ele virou mais um grande alvo dessas pessoas que dizem defender a democracia e atropelam todos os pilares da democracia para perseguir quem eles escolhem. Então o Eduardo virou um alvo disso, ele sabe que se ele vier para cá ele vai ser mais um perseguido político, então ele está defendendo a nossa liberdade lá dos Estados Unidos, mas ele está na medida do possível, está bem lá com a sua família, enfim, está correndo atrás da vida dele e obviamente não tem perspectiva de voltar, pelo menos por enquanto. Senador, as eleições podem mudar alguma coisa? A gente continuando com a esquerda e Alexandre de Moraes no poder, comandando tudo, porque nós sabemos que já não existe mais Congresso. Não, vamos um dia de cada vez, o único caminho que existe é pela política, não adianta a gente querer inventar uma coisa diferente. É nisso que eu acredito, é nisso que eu estou trabalhando. Eu acho que a condenação do Bolsonaro e de centenas de outras pessoas foram políticas as condenações. Então, se o cenário político muda, é possível que a situação deles também mude, é nisso que eu acredito. Olha, Luiz Fux, para pedir a anulação da ação. Em dezembro, os advogados tinham entrado com um recurso, só que o ministro Alexandre de Moraes entendeu que não cabia aquele tipo de recurso mais, porque o caso já tinha transitado em julgado. A gente lembra que o acórdão, né, que significa que o caso foi transitado em julgado, foi publicado em novembro, foi quando também os condenados do Núcleo 1 passaram a cumprir as penas pelas quais foram condenados. E aí os advogados pedem que Moraes reveja essa decisão de dezembro em que ele negou aquele recurso. Esse recurso apresentado agora é chamado de agravo regimental e os advogados de Bolsonaro pedem que, se o ministro não reconsiderar a decisão de dezembro, entre aspas, em juízo de retratação, que ele submeta, então, essa decisão ao plenário do Supremo para que os 11 ministros, no caso 10 ministros atualmente, né, decidam sobre essa questão. É uma tentativa muito similar à que a defesa já tinha apresentado e que já tinha sido rejeitada por Moraes. Então, a gente vai aguardar, lógico, né, o posicionamento do ministro Moraes, mas o entendimento do ministro tem sido de que, no caso do Núcleo 1, não é possível mais recurso, né? A gente lembra que dos 4 núcleos que já foram julgados da tentativa de golpe, depois da eleição de 2022, o Núcleo 1 foi o único que já transitou em julgado. Para os outros 3, ainda há possibilidade de recursos, porque os acórdãos, né, o resumo do julgamento, o compilado do julgamento ainda não foi publicado e também ainda não foi determinado o início do cumprimento das sentenças, das penas de prisão. Carol, mas resumidamente é isso. Os advogados pedem a anulação do processo e pedem que Bolsonaro seja inocentado dos... Olha só, e aí a gente tem, né, o momento em que os advogados, né, do ex-presidente da República fazem um comunicado, né, a toda a nação. Agora há pouco, né, isso aconteceu, né, diante da situação bem crítica, né, que tem passado o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Os advogados dele, né, fazem essa fala, né, esse momento, e tendem
aí, né, a expectativa, né, para a decisão que pode chegar a qualquer momento. E pior, né, gente, diante das acusações de que Bolsonaro estaria sendo espancado, torturado física e psicologicamente, conforme traz, né, gente, o Jeffrey Chikini. Veja só a denúncia feita pelo advogado. O presidente Bolsonaro está sendo torturado. Sim, tortura. Não há outro nome a dar. Divulgaram um vídeo da cela que o presidente Bolsonaro está e encostado na parede do seu quarto há a central de ar-condicionado do prédio da Superintendência da Polícia Federal. É um barulho ensurdecedor 24 horas por dia. Isso é tortura, segundo a lei de tortura vigente no Brasil. Escute. A Polícia Federal disse que não é possível resolver esse ruído próximo à cela do presidente Bolsonaro.